respeito de câncer gástrico, tá? E eu estava agora há pouquinho cumprimentando a doutora Angélica aí pela qualidade, pela excelência do programa científico. E então vamos ver essa parte de câncer de estômago. Eu escolhi uma abordagem, na verdade, essa apresentação que eu vou fazer foi uma apresentação que eu fiz no Colégio Brasileiro, no Congresso do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, há 2 anos atrás, e que é uma apresentação bem prática, assim, uma abordagem bem prática de câncer de estômago, para a gente discutir condutas, enfim, e o que está acontecendo nesse momento, alguns trabalhos que a gente fez com a nossa casuística. Então, é um trabalho é uma exposição bem prática, bem aplicada vamos dizer assim, da nossa realidade, né? Então, vou abrir aqui abrir a apresentação. Vamos ver aqui. Vamos ver se puxa aqui. Está abrindo aqui. Vamos ver. Cadê você? Vamos ver aqui. Vou fechar a bandeja, vou abrir de novo aqui. Vamos ver se pega o nosso arquivo. Parando o vídeo quando você iniciou o compartilhamento. Por algum motivo não está abrindo, mas eu vou conseguir aqui, vamos ver. Não está aparecendo ainda para vocês, né? Não. Tá, vamos ver se eu consigo puxar. É um Mac ou é um negócio, um computador Windows? É um Windows. Ah, é para ser mais... É para ser mais simples, né? Normalmente dá certo, mas deixa eu ver aqui. Procurar. Do meu computador, acho que agora vai dar. Vamos ver. Acho que agora eu peguei aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Acho que agora está abrindo, vamos ver. E agora vocês estão vendo? Não, está dizendo não é possível exibir o conteúdo. Aqui apareceu. Apareceu Aqui está aparecendo. Eu aqui na minha tela agora eu estou conseguindo ver. Tratamento multimodal do câncer gástrico. Exatamente. É. Tá, é só para mim então que não. Eu vou tentar sair do computador e ligar no celular. Wesley, eu não vou poder ficar contigo na reunião toda, porque me pediram agora para eu ir ajudar numa captação ali no HPS, daí eu vou dar uma mão pro pessoal. Fica tranquila, Angélica. Vou só botei para gravar aqui e agora eu vou deixar gravando, tá? Fica tranquila aí, a gente vai conversando aqui. Perfeito. Bom, pessoal, então vamos lá. Esse slide, eu acho um slide muito interessante. Esse slide me foi dado por um colega da UICC. O ICC é a União Internacional contra o Câncer. E ele fala aqui da distribuição mundial do câncer gástrico, né, onde vocês veem que essas áreas
em vermelho aqui, ó, são áreas de alta incidência de câncer de estômago. Então, vocês veem que toda a região central da África, a Ásia, né, o Japão, lá, os países do Oriente com alta incidência. Aqui na América do Sul, nós também temos regiões de alta incidência, e tem uma questão importante, que na região norte do país, é uma região de altíssima incidência. Tive a oportunidade de visitar um tempo atrás a Universidade Federal do Pará, a Enfermaria de Cirurgia da Universidade Federal do Pará. Ela é praticamente a metade da enfermaria de pacientes com câncer de estômago. Vou botar um fone de ouvido aqui para eliminar o ruído. Bom, e a gente aqui em Porto Alegre tem o privilégio de ter sido sede lá em 2012 e de novo agora em 2019, dos 2 consensos brasileiros de câncer gástrico. Um foi recém-publicado, e depois eu passo para vocês, e o atual foi de 2019, foi feito no nosso congresso ali do ano passado, ali no Centro Histórico Cultural, onde o atual consenso brasileiro de câncer gástrico, que está vigindo agora, foi produzido. Os 2 trabalhos foram feitos aqui em Porto Alegre. Bom, pessoal, assim, ó, a gente tem 2 realidades no que diz respeito ao câncer de estômago, tá? Nós temos uma realidade, assim, ó, de termos a sorte de ter um diagnóstico precoce, como esse aqui, né? Esse aqui é um paciente nosso, um paciente jovem, um paciente de 35 anos, que a gente diagnosticou essa lesão, é um adenocarcinoma precoce. E dentro dessa realidade aqui, a realidade dos tumores precoces, que infelizmente são só 5% dos casos diagnosticados, nós temos um altíssimo índice de cura, né? Nós temos 95% de sobrevida em 5 anos, né? Então, compatível, assim, com o que é a realidade dos outros tipos de neoplasias do aparelho digestivo. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a chance de sobrevida. E no outro cenário, né, no outro extremo, que infelizmente é mais frequente do que o primeiro, é a doença avançada, né? Esse aqui também foi um caso nosso. Vocês veem aqui, ó, uma lesão neoplásica, uma placa tumoral praticamente, com ascite neoplásica, né? Esses casos representam casos avançados, é 1/3 praticamente dos casos que a gente diagnostica, e esses doentes não têm sobrevida em 5 anos. Na verdade, a sobrevida desses pacientes realmente é muito pequena, são semanas de sobrevida que esses pacientes têm, pelo menos na nossa realidade. O melhor exame que nós temos nesse momento para estadiar e para saber qual a realidade do tumor no que diz respeito ao estadiamento é a tomografia computadorizada. Então, vocês vejam aqui, esse paciente é um paciente com um tumor de antro, vocês vejam a espessura, né, da parede do antro. É um tumor infiltrativo, né, na região do antro gástrico, uma dilatação gástrica, a presença de um nível hidroaéreo, é um estômago já bastante dilatado, é um estômago de estase já, né, um estômago que já tem um volume muito aumentado pela dificuldade de esvaziamento. E reparem, essa é uma foto do transoperatório desse paciente, né, que nós mostramos a tomografia. Aqui uma massa infiltrativa na região do antro gástrico, né, extremamente compatível com o resultado da tomografia. Então, uma tomografia bem olhada, uma tomografia bem avaliada, nos fornece uma informação extremamente
extremamente importante em relação à situação do tumor, em relação à posição do tumor, é o melhor exame que a gente tem para avaliar no pré-operatório, o nosso o caso e o que nós vamos verificar no transoperatório. Bom, pessoal, esse aqui foi um estudo, uma casuística nossa, né? A sobrevida média em semanas, né, de pacientes na Santa Casa, e isso vem ao encontro, né, do que diz na literatura. Quanto mais precoce for o doente, quanto mais precoce for o caso, maior é a sobrevida média, né, que os estadios 1 e 2, e vejam aqui os estadios 3 e 4 já com uma sobrevida muito menor. Vamos ver que agora saiu a minha tela aqui, vamos ver se eu consigo abrir de novo. Não sei se para você saiu aí também. Professor, saiu também. Saiu, né? Eu estou abrindo de novo, eu acho que, não sei se interferiu com alguma coisa da gravação. Mas vamos ver se a gente repõe aqui. Está abrindo novamente. Vamos lá, então. Voltou. Abriu para vocês aí? Tá, Sim. então vamos buscar da onde a gente estava. Bom, a grande questão é o seguinte, nós sabemos que o tratamento cirúrgico é o principal tratamento, é o melhor que nós temos a oferecer para esses doentes. E o que aconteceu a partir dos anos 2000, né? Especificamente em 2001? Entrou no cenário a chamada terapia multimodal, ou seja, uma expansão da alternativa cirúrgica, né, que nós tínhamos isoladamente até o início dos anos 2000, e pouca coisa nós tínhamos a oferecer depois. Então, ou o paciente era cirúrgico, ou não tinha mais nada o que oferecer para ele, mas essa terapia multimodal entrou com muita força. Esse slide é um outro slide de uma casuística nossa também, só para vocês terem a ideia da diferença e do quão importante a cirurgia é. A linha vermelha é a linha dos doentes que foram ressecados, né, que nós conseguimos remover o tumor, e a linha preta é a linha de sobrevida dos doentes que não foram ressecados. Então, vocês vejam, isso é uma casuística nossa, já um pouquinho antiga, já início dos anos 2000, mas isso não mudou. Se nós temos a possibilidade de ressecar, a sobrevida é muito maior. Vamos ver aqui. Isso. E aqui, conforme o status da ressecção, né? Então, se nós conseguimos fazer uma ressecção R0, o que é uma ressecção R0? É a ressecção tumoral completa, onde não fique doença em atividade, não fique doença macroscopicamente visível, a sobrevida é muito maior. Por algum motivo, a apresentação está caindo. Não sei se caiu para vocês aí também. Caiu sim, professor. Toda vez que entra o modo de gravação, derruba a apresentação, mas vamos lá, nós somos persistentes.
Vamos entrar de novo com a apresentação. Aí. Vamos lá, vamos buscar. Apareceu para vocês de novo aí? Então, é óbvio que a cirurgia, e nós vamos comentar alguma coisa a respeito, a cirurgia tem que seguir algumas regras, e uma delas, talvez a mais importante, no que diz respeito à sobrevida, é nós conseguirmos remover a lesão, conseguirmos remover o tumor com margens livres, né? Nós fizemos um estudo há algum tempo atrás, já há bastante tempo atrás, e nós vimos que, provavelmente devido à extensão da lesão, a maioria das peças cirúrgicas tinha pouca ou nenhuma margem livre, né? Então, é muito importante que a gente observe que nós consigamos, como é o caso dessa peça, fazer uma ressecção. Essa é uma lesão aqui de pequena curvatura, mas tem margens proximais e distais livres. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa ressecção, e também, e já não se discute mais, né, o valor da linfadenectomia na ressecção gástrica por câncer gástrico, porque a principal via, a principal sede de disseminação do câncer gástrico, estou me referindo aqui ao adenocarcinoma, é a via linfática. É muito importante que na linfadenectomia a gente consiga limpar, fazer o que se chama de celíaco, uma toalete ganglionar, aqui ligada à artéria gástrica esquerda, à artéria esplênica, à artéria hepática. Então, esse leito do tronco celíaco, ele tem que ser completamente limpo, né? Os gânglios daí, eles têm que ser removidos. Por quê? Porque a taxa de positividade, bem como o número de linfonodos ressecados, eles são fatores prognósticos para o carcinoma gástrico, mesmo em estadios mais precoces, como é o caso do estádio 2. Esse estudo foi um estudo de Sievert, que é um cirurgião alemão bastante conhecido, e foi um dos primeiros estudos ocidentais que reconheceu, vamos chamar assim, o grupo alemão de câncer gástrico, o valor da linfadenectomia D2. Porque no começo dessa história, a linfadenectomia D2 era preconizada pela escola japonesa, mas a escola ocidental tinha muita dificuldade de reconhecer a linfadenectomia D2 como de valor prognóstico. Mas o grupo do Dr. Sievert, que é um grupo bastante respeitado, é o mesmo Sievert que tem a classificação dos tumores de cárdio, através desse trabalho, reconheceu que a linfadenectomia é importante. E aqui vocês reparem, um trabalho publicado, apresentado no ASCO de 2018, o impacto clínico da linfadenectomia em pacientes com câncer gástrico avançado. Então, pacientes onde eram ressecados média de 10 linfonodos, tinham 10 a 14 meses de sobrevida. Se esse número aumentasse para 20 linfonodos, a sobrevida também aumentava para 13 a 16 meses, e essa diferença era uma diferença estatisticamente significativa. Só que não aumentava se fizesse uma ressecção ainda maior. Então, daí foi visto que as linfadenectomias D3 ou D4, aquelas que vão para o retroperitônio, aquelas não têm muito valor. O que a gente tem que fazer, não é que não tenham muito valor, elas não têm um valor de impacto em prognóstico, elas não modificam se a gente faz uma D2
ou uma D3, a sobrevida acaba sendo a mesma. Então, casos como esse, né, esse foi um estudo que começou lá, que foi apresentado lá no Congresso Internacional de Câncer Gástrico em Roma, lá em 2013, então não adianta fazer essas linfadenectomias de reto peritônio, que vocês vejam a cava e a aorta aqui ser totalmente dissecadas com um estudo multicêntrico, né? Então não tem por que fazer uma linfadenectomia, são cirurgias de 8, 9, 10 horas, com 100, 120 linfonodos ressecados, mas não é isso que vai mudar o prognóstico. Então, o que a gente viu é que na nossa realidade local, à medida que a gente começou a desenvolver um trabalho mais focado em câncer de estômago, o número médio de linfonodos ressecados na peça cirúrgica, as nossas peças cirúrgicas iam aumentando ao longo do tempo. E isso certamente teve um impacto na sobrevida desses pacientes. Tá? Esse é um outro estudo a respeito da distribuição das metástases linfonodais, um estudo, inclusive, que verificou micrometástases em pacientes com câncer gástrico, mesmo aqueles mais precoces, né? Vocês vejam que foram estudados 118 doentes com tumores precoces, e mesmo nesses doentes precoces, vocês vejam que já houve 19,5% de metástases linfonodais. Então, a gente tem que cuidar muito, porque às vezes a gente tem aquela ideia, não, é um doente com um câncer precoce, é um doente com um tumor pequeno, não tem por que fazer linfadenectomia. Olha, não é bem assim. O ideal é que a gente faça, que a gente seja liberal, vamos dizer assim, na indicação da linfadenectomia. E vejam como isso é controverso, né? Nós temos, esse também foi um estudo nosso, bem lá no início da nossa experiência, e que nós víamos, por controverso que possa parecer, né, a linfadenectomia D1, quando nós fazíamos D1, na nossa casuística lá atrás, nós tínhamos uma sobrevida maior, é a linha vermelha, mas isso é certamente por um N insuficiente. Nós apresentamos esse trabalho nesse congresso do CBC, e o debate foi isso. O debate é que esse N não era um N demonstrativo, né, da diferença de sobrevida, né? Aqui um estudo já mais recente mostrando que as sobrevidas agora, já mais recentemente, eram equivalentes. Qual era o problema? Né? Qual é o problema? O grande problema, e nós estamos agora com uma doente de 37 anos com essa questão, é a recidiva loco-regional do tumor. Né? Nós temos um problema, uma falha loco-regional, uma recidiva loco-regional da doença em 70% a 90% dos casos, que esses pacientes acabam recidivando no leito tumoral, né, ou em sítios regionais muito próximos. Né? Esse estudo, então, estudou aqui, um estudo feito com uma casuística bastante importante. Reparem que quase todos os doentes recidivam na região do tumor primário, né, quando a doença volta. E esse é um problema muito importante também. Esse é um estudo da Universidade de Nagasaki, que estudou doentes com tumores muito precoces, e eles viram que, vejam, isso é doentes com tumor precoce, e nesses doentes já havia 10% de casos com célula de adenocarcinoma na medula óssea, ou seja, é uma doença sistêmica, né? Esse é o problema também, e é isso que impacta na sobrevida. Primeiro estudo importante em relação ao avanço na terapia multimodal foi esse estudo, é um estudo que foi publicado lá no ano de 2001, e foi o primeiro estudo importante, né,
mostrou, que demonstrou o impacto de uma maior sobrevida quando os doentes, então, não eram só operados. Eles eram operados e submetidos a químio e radioterapia dentro desse esquema. Vejam que mesmo doentes com estadios mais precoces, de 1B a 4, eles eram feitos quimioterapia e depois radioterapia em caráter adjuvante, ou seja, eles eram operados e depois eles eram tratados, e um outro grupo ele foi apenas observado. Né? Esse grupo que recebeu o tratamento adjuvante, ele teve uma sobrevida maior, né? Aqui o grupo da observação, que teve uma sobrevida entre 19 e 30 meses, e o grupo que recebeu o tratamento, uma sobrevida maior. Dá para pensar, mas não é tão maior assim. Mas é que esse foi o primeiro estudo que mostrou essa diferença, né, em sobrevida, levando em consideração o tratamento adjuvante. Antes de 2001, não se tinha essa informação e se achava que o doente cirúrgico, ou o doente com câncer gástrico, ou ele era cirúrgico, ou não tinha mais nada para fazer. E não é o caso, porque a conclusão desse estudo é que o tratamento adjuvante, que era feito com 5-FU e leucovorin associado com radioterapia, ele entrou como estándar, ele entrou como tratamento estándar nos doentes nos Estados Unidos na época, e hoje no Brasil também é rotina. Né? Vamos ver aqui. Esse foi um estudo apresentado no ASCO há 2 anos atrás, né? Esse estudo inverte um pouco, ele ele coloca no pré-operatório a quimioterapia com irinotecan e cisplatina, tá? Aí com doenças muito avançadas, né? Esse estudo revelou alguma toxicidade, né? E aí o estudo de algumas alternativas de combinação, docetaxel, oxaliplatina, pode ser uma alternativa para o tratamento pré-operatório, mas o fato é que alguma coisa nós vamos ter que oferecer para esse doente, não só o tratamento cirúrgico. A gente tem que considerar a discussão do tratamento hoje do câncer gástrico, ela é multimodal. O doente com câncer gástrico deixou de ser o doente do cirurgião, ele passou a ser do cirurgião e da equipe. Nós tivemos a oportunidade de desenvolver um estudo também, há alguns anos atrás, fizemos a apresentação desse estudo na Associação Brasileira de Câncer Gástrico, onde nós comparamos 2 grupos, né? Um grupo com gastrectomia D2 só, e outro grupo com gastrectomias D2 associados com químio e radioterapia. Nós fizemos uma parceria com a Santa Casa com o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, né? Nós dividimos de maneira randomizada esses 2 grupos, né? Esses foram os critérios de inclusão: paciente com adenocarcinoma gástrico ou de junção, que tinham sido ressecados completamente, performance status bons, mesmos critérios de inclusão lá do estudo do McDonald's, né? O mesmo tratamento, né? Nós fazíamos questão, esse é um critério de inclusão mesmo em doenças com doença mais avançada, essa é uma peça com tumor de antro, com invasão de pâncreas, né? Então, era um doente R0, então esse era um doente foi um doente incluído nesse estudo, submetido à linfadenectomia D2, também era um critério de inclusão. Nós também discutimos com a radioterapia um modelo de reconstrução tridimensional para otimizar a radioterapia nesses pacientes. Nós conseguimos incluir 76 casos nesse protocolo, e vimos que a diferença
nesses grupos, ela foi maior, a sobrevida em um grupo foi maior, ela não foi significativa, mas a gente conseguiu ver que havia, sim, alguma diferença, e o acompanhamento foi de 80 semanas, foi um bom acompanhamento. Então, o valor desse trabalho é que é um trabalho local, é um trabalho com a nossa casuística, um trabalho com os nossos pacientes, em que a gente consegue oferecer uma qualidade maior de tratamento. É claro que o tratamento multimodal, ele não é isento de problemas, né? Os doentes submetidos à gastrectomia total, eles se desnutrem muito, então nós tivemos um óbito no início do tratamento por sepse, o paciente fez uma leucopenia febril, um paciente teve um caso de dor intratável por recidiva, alguns pacientes fizeram toxicidade hematológica, ou seja, 12% fez complicações, né? Então, no nosso protocolo, a gente viu que a ressecção é um fator prognóstico mais impactante, né? E que a base da multimodalidade, ou seja, não oferecer apenas cirurgia, oferecer um tratamento multimodal, faz com que haja uma diminuição, uma melhora no padrão loco-regional da recidiva, né? E a multimodalidade, toda vez que a gente consegue ressecar de forma completa um paciente, nós temos que considerar a terapia multimodal. Pessoal, essa é uma frase que eu pesquei de um livro. A minha tese de doutorado foi sobre câncer de esôfago e a influência do HPV no carcinoma epidermoide de esôfago. E no livro que eu usei, uma das referências mais importantes da minha tese foi um livro do Dr. Robert Proctor sobre micro-organismos e câncer, né? Então eu gostei dessa frase, eu resolvi trazer para vocês porque retrata bem a nossa realidade, né? O câncer, de uma maneira geral, ele é causado por produtos químicos no ar que a gente respira, na água que a gente bebe e na comida que a gente come, né? O câncer é causado por maus hábitos, né, maus governos e má sorte, né, incluindo a sorte da genética na qual você nasceu e na questão cultural, principalmente relacionado a alguns hábitos que a gente sabe que podem propiciar o desenvolvimento do câncer, como é o caso do câncer gástrico também. Eu quero agradecer a todo mundo aí a atenção e fico à disposição aí para a gente, enfim, discutir alguma questão que vocês julguem importante e adequado. Muito obrigado aí para todos. Obrigado, professor, pela aula. Obrigado, professor. Tudo tranquilo? Estou sem dúvidas, professor. Sem dúvidas, tudo numa boa? Então tá, pessoal. Muito obrigado para vocês aí, então, pela atenção. Uma boa noite aí para vocês, então. Obrigado, Abraço. professor. Boa noite. Boa noite. Abraço. Tchau, boa noite. Obrigado, boa noite, professor.
Leonardo.